Muito bem, hoje as presenças do secretário de Saúde de São José dos Campos, doutor Danilo Stanzani, também de Jacareí, a doutora Rosana Gravena. Assunto aqui, né, Giovana? É o coronavírus. Ontem realmente foi uma confusão danada em Jacareí, todo mundo perguntando se tinha coronavírus, se não tinha. O pessoal confunde caso suspeito com caso real, né? Então a gente convidou aqui, vamos convidar o doutor Danilo e também a doutora Rosana. E alguns eventos, né, Clemente, em São José dos Campos sendo cancelados. Então, doutora Rosana, bom dia à senhora, bom dia, doutor Danilo. Eu quero agradecer, inclusive, pelo remanejamento das agendas de vocês aí, para que comparecesse hoje de manhã aqui na rádio para dar essa entrevista importante aí aos nossos ouvintes. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar na rádio. Você sabe que quando você chama, a gente tenta dar um jeito, né? Não é fácil. Não é fácil, já tinha coisa marcada, mas a gente está aqui. É importante, acho que as duas maiores cidades da região, sim, né? E que estão tomando todas as medidas e colocar para a população o que a gente está fazendo, né? Porque a gente tem, né, todo um histórico aí de prevenção, né, Danilo? Bom dia, exatamente. Acho que a oportunidade de estar aqui conversando com a população também, tirando dúvidas, ajuda a gente reduzir a expectativa da população, que com tantas notícias falsas que rolaram, principalmente no dia de ontem. Exatamente isso, que as pessoas ficam sabendo de que tem um caso suspeito e já falam que tem o caso é real e a coisa é complicada e cria todo um clima de apreensão nos municípios, né, doutora? Sim, com certeza. Tem uns fakes, né, que a gente acaba ficando na dúvida se é verdadeiro ou não, né? Então a gente tem que buscar a verdade para passar a verdade para a população. Em Jacareí, o que é verdade? O que é verdade? Em Jacareí nós temos 2 casos suspeitos, nenhum caso confirmado. Os 2 casos são casos que tiveram um em Lisboa e um nos Estados Unidos. E são 2 casos suspeitos, não tem confirmado nenhum. Suspeitos em vigilância domiciliar. Domiciliar, isso eu perguntava, quem tem a domiciliar tem que é hospitalar, né? Sem nada de gravidade. É um homem ou uma mulher, né? Um homem e uma mulher, um de 33 anos, um homem de 33, uma mulher de 47. O resultado desses exames que foram feitos para confirmar se é positivo ou não, sai quando, doutora? 15 dias. 15 dias. Jacareí está preparada caso aconteçam casos de coronavírus, doutora? Como é que está hoje esse trabalho de vocês em relação à prevenção e caso haja realmente a confirmação de coronavírus na cidade? O mais importante é a prevenção, né? Acho que a gente tem que estar orientando a população à higiene, à limpeza, não ficar abraçando todo mundo, beijando todo mundo, né? Aqueles beijinhos não podem mais, então. O brasileiro é muito caloroso, né? É difícil, né, a gente não fazer isso. Não fazer isso, não né? fazer. Mas a prevenção. E assim, os casos graves já tem toda uma logística, né, para poder atendê-los. Os casos graves têm que ir direto para o UPA, geralmente vão ser internados, né? Então a gente... serão internados, isolados também, né? Internados e isolados, né? Mas a gente está preparando, já está preparado todas as unidades, as 18 unidades de saúde para atendimento dos casos leves. Tem quantos leitos disponíveis para este caso aconteça em Jacareí a presença do coronavírus, doutor? Você tem esse número ou não? Não tem. Na realidade, a gente tem 2 hospitais grandes, né? Um deles, que é a Santa Casa, que vive lotado, é um hospital que tem 100% de ocupação, e tem o Hospital São Francisco. Ele tem alguns leitos que são separados para o SUS, ele atende convênio também, mas numa emergência a gente vai usar o Hospital São Francisco, o regional, a Santa Casa de São José, que são aparelhos importantes na região. Doutor Danilo, aqui em São José, como é a situação? Qual a montagem do esquema caso aconteçam... aqui já tem caso de coronavírus? Não, confirmado? Só suspeito. Só suspeito também. Quantos casos aqui tem? 13 suspeitos. 13 suspeitos, né? Como é que está montada essa força aí caso aconteçam casos de coronavírus em São José? Aliás, queria até que o senhor falasse um pouquinho sobre o Comitê de Prevenção e Enfrentamento da Doença, né, que por decreto do prefeito, publicado hoje, né, existe esse comitê. Qual é a importância desse comitê para a cidade? Então, esse grupo por partes, 13 suspeitos, todos trouxeram o vírus de fora, não é nenhuma contaminação local, isso nos deixa tranquilo por enquanto. Fora do país, seria Fora do país, todos com viagem para o exterior, né? Estamos aguardando o resultado de exame para descartar. Já temos 4 que já foram descartados, então nós já notificamos 18, 5 foram descartados. Então são 13 casos confirmados, então. 13 casos suspeitos ainda não foram descartados. Todos em isolamento domiciliar, sem necessidade de internação, casos leves. Se Deus quiser, vão ser todos negativos.
A gente vem trabalhando com esse grupo de pessoas, profissionais das diversas áreas, desde que a gente descobriu, né, que foi notificado pela Organização Mundial de Saúde a questão da epidemia na China. A gente sabia que ia chegar aqui mais cedo ou mais tarde. Então fizemos todo um preparo, acertamos o protocolo, acertamos fluxos de atendimento, fluxo de notificação. E a primeira orientação foi para as UPAs de segregar o paciente respiratório. Então o paciente que chega com um quadro de tosse, febre, coriza, esse paciente ganha uma máscara já na recepção da unidade e ele é atendido, ele aguarda e é atendido num ambiente separado, para a gente evitar a comunicação dentro da própria unidade. Como não tem nenhum caso com necessidade de internação, a gente aí já tem o plano pronto para fazer a ocupação, né, a desativação de um setor de uma unidade para começar a fazer internação quando for necessário. Ainda não foi implantado porque não temos nenhum caso positivo. E a partir de um dado momento, aí esse setor é ampliado com leito de UTI, estamos alugando equipamentos respiratórios, né, de ventilação, monitor. Vamos criar leitos de UTI onde hoje a gente não tem, porque a preocupação maior é essa, né? A grande maioria dos casos, a absoluta maioria, mais de 80%, não vai precisar de internação. Os pacientes que precisam, aí por volta de 30% dos que precisam ser internados, precisam de terapia intensiva, precisam de UTI. Essa é a preocupação. E com toda a movimentação é para a gente cuidar dos que vão precisar, que basicamente são os idosos e os imunodeprimidos. Hoje, com o secretário de Saúde de São José dos Campos e também de Jacareí, doutor Danilo Stanzani, também a doutora Rosana Gravena, falando sobre o coronavírus que está batendo na porta, né, Giovana? O pessoal está bastante preocupado, ainda mais com esses cancelamentos de eventos. A gente vê a situação fora do Brasil, mas começa a preocupar também a nossa população. Falando sobre o caso coronavírus, que realmente está deixando todo mundo assustado, eventos estão sendo cancelados. Aqui durante o intervalo está conversando aqui, e na verdade não foi uma decisão particulares, né? São atitudes particulares e não dos governos, né, doutora Rosana e doutor Danilo? Sim, a gente não tem nenhuma orientação para cancelar eventos, né? A gente monta uma sala de situação, todo dia acontece na Secretaria de Saúde, na minha sala, às 15 horas, e vamos tendo as informações oficiais para poder lidar com a situação. Mas, por enquanto, não existe nenhuma orientação de cancelar eventos. Isso não quer dizer que não vai acontecer, né? Isso não quer dizer que não vai acontecer. Então, em São José é a mesma coisa, não tem nenhuma orientação, como não tem nenhum caso positivo, a gente não tem essa preocupação, mas a gente o que vem fazendo é orientação, né? No sábado, amanhã, vai ter o sorteio de casas populares, né, lá no Parque da Cidade. Então nós fizemos orientação para afastar as cadeiras, deixar as cadeiras com uma distância de 1,5 m, disponibilizar álcool gel, orientações de prevenção, mas nada, nem por enquanto, como a doutora Rosana falou, nenhuma suspensão de evento, não. Pela experiência de vocês como médicos já há um bom tempo. Não fala quantos anos. O coronavírus, casos positivos, na opinião de vocês, aqui na região, serão confirmados? Acredito que sim. Está vindo mesmo? Está vindo. Vem pela curva que existe, que teve na Itália, que teve na China, a gente sabe que vai aumentar. E vai aumentar. Para esse todos Nós estamos querendo acreditar que num país tropical possa ter um comportamento diferente esse vírus, né? Se você olhar a Itália teve uma letalidade muito grande, mas tem muitos idosos, é uma região muito fria. A principal região que teve, região norte, é uma região muito fria. Então, né? A incidência nos lugares frios. E a pessoa ter um risco maior de não estar bem, né, clinicamente. O brasileiro, ele está bem o tempo todo, né? Fora os idosos, né? Que a gente tem que tomar um cuidado maior, mas a gente tem uma saúde, né, por causa do clima, melhor. Né? Agora, doutor Danilo, considerando que o outono chega na semana que vem, o senhor acredita que esse número vai saltar, vai aumentar o número de casos suspeitos e até possíveis casos positivos? Então, agora estão sendo publicados trabalhos científicos a respeito do corona, né? Trabalhos feitos por ingleses, alemães, franceses, os chineses também. E o que a doutora Rosana falou, em todos os países a forma se manteve, o gráfico dos casos novos, das internações e dos óbitos. Então é um período aí que gira em torno de 3, 4, 5 semanas do vírus presente no país, e aí tem um começo de um crescimento, e depois do caso número 50 positivo, existe uma intensificação da subida da curva. Em todos os países foi assim.
próximo do caso 50, aí a curva começa a ser ascendente, quase na vertical, e aumenta muito o número de casos. Para nós, a preocupação é que em breve, mais um mês e pouco, a gente entra no período da sazonalidade do influenza, né? Então nós vamos ter dois vírus concorrendo aqui, né? Então por isso que o Ministério vai antecipar a vacinação para o dia 23, para a gente tentar separar a influenza da história, né? Para ter o atendimento ao corona de uma forma mais eficiente. Então eu também concordo com a doutora, vai chegar sem sombra de dúvida. Tomara que o clima influencie, né? Isso é o que os estudiosos estão esperando que aconteça. Já tem mutação desse vírus, né? A gente já sabe que tem 2 tipos de vírus no Brasil, do corona, né? Então, teve um que foi para a Alemanha e um que veio direto da China. Então, tem a versão alemã e a versão chinesa. Tem nada a ver com tecnologia, né? Ah, bom, isso que perguntar. Agora, para completar o pacote, só falta o nosso querido Aedes aegypti se apropriar do corona também e começar a distribuir ele por aí, né? É o próximo passo aí. Doutores, aproveitando essa condição que vocês estão falando da transmissão e dessa questão do contágio, os nossos ouvintes têm algumas dúvidas nesse sentido. Por exemplo, para citar um cenário, tem um ouvinte que teve um amigo que veio de fora e uma semana depois ele apresentou esses sintomas. Ele está como um suspeito, por enquanto não está confirmado. As pessoas que tiveram contato com essa pessoa que veio de fora, qual o procedimento? Por enquanto elas não apresentam o sintoma. O que elas devem fazer? Qual o comportamento que essas pessoas devem ter? Sem sintoma, os cuidados... Vida normal e cuidados com a higiene. Para não transmitir eventualmente para outros. Caso ele seja um portador assintomático, ou seja, ele tenha o vírus, mas não tem a doença, ele não transmita para ninguém. Então, os cuidados de higiene. Agora, ele começou a apresentar quadro respiratório, ele passa a ser um suspeito, tem que procurar a unidade para coletar o swab. Esse quadro respiratório seria aquela dificuldade para respirar, febre, tosse, coriza. Sempre esses sintomas, né? E essa questão da higiene é o popular, lavar as mãos com sabão, se não der tempo de lavar com sabão, usa o álcool gel, é esse processo aí, não, né? Compartilhar talheres, garrafinha de água. Quando for tossir, proteger com antebraço. Perfeito. Esses detalhes que... Por exemplo, na noite é comum, né? O copo rodar, né? Isso é descartado, né? Literalmente, Com certeza. Esse coronavírus, na verdade, na literatura médica já era conhecido ou não? Ou é um vírus novo? É um vírus antigo. Antigo já. E a gente tem no Brasil, da família do corona, outras infecções extremamente benignas. Se eu não me engano, a primeira epidemia foi em 1937, se a minha memória não estiver me traindo. Eu estava vendo eu não lembro. Esse assunto. Eu não era que eu estava vendo. Ele já era. Eu também não. Ele já era. Mas eu estava lendo a respeito essa semana. Coronavírus. E a gente sabe que... Mas as duas mais famosas do corona foi a SARS em 2002, se não me engano, e a MERS em 2009. Uma na parte asiática, em 2002, e na Oriente Médio, em 2009. Que trouxeram mortalidade alta, alto índice de virulência, de infecção e mortalidade alta. Chegando no final da nossa conversa aqui, gente, em relação à letalidade. A gente sabe que tem aí dengue, tem o H1N1, enfim, né? São várias doenças que estão acontecendo, sarampo e de repente coronavírus. Todo mundo apavorado com o coronavírus. Sim. E se fala que as doenças mais letais são essas outras doenças, que é o sarampo, a dengue, por exemplo. Como é que vocês avaliam isso? Sim. Por que todo esse apavoramento com a coisa? Então, acho que é assim, foi um boom que teve de notícias, né? Esses vírus acontecem de tempos em tempos mesmo, a gente tem que lidar com eles, a gente tem que estar preparado para isso, mas os que nós já temos, por exemplo, o sarampo, que tem a vacina, a gente tem um monte de gente da população que não vacina os filhos por fake news também, né? Falando que dá problema e tudo mais. Dengue é um grande problema da nossa região, do nosso país, do nosso estado, e a prevenção é simples, e as pessoas muitas vezes estão preocupadas com o corona, né? Às vezes o pratinho que tem água lá na casa que está com dengue é muito mais perigoso que o corona, que às vezes não chega nem até a pessoa. Sem sombra de dúvida. Eu acho que o sarampo mesmo, apesar da letalidade do sarampo ter diminuído muito nesse último surto que a gente teve, mas estamos tendo caso, teve uma criança que faleceu em São Paulo, e realmente a taxa de vacinação é muito baixa, a gente tem que se preocupar agora. A dengue nós temos várias cidades em epidemia de dengue aqui na região do Vale, o vírus já está aqui, já está circulando, a gente tem, se não me engano,
100 casos, mais ou menos 100 casos em São José, esse ano já confirmado. Então, realmente tem que se preocupar. A questão do corona vai vir, como a doutora Rosana falou, nós vamos esperar isso aí, é uma questão de um período. Nos outros países foi em torno de 2, 3, 4 meses que nós vamos passar por muito contágio, mas vamos superar sem sombra de dúvida. Doutor Danilo, queria só uma pergunta. É muito comum moradores de outras regiões procurarem atendimento em São José dos Campos. No caso do coronavírus, a cidade também está preparada para receber pessoas de outras cidades? Aliás, isso vale também para Jacareí também, né? Tem muita gente que também procura Jacareí, né, doutora? Com certeza. As duas cidades são polos regionais, né? Já tem, que a gente chama de afiliados, municípios afiliados, né? Jacareí tem Garatá, Santa Branca, né? A gente tem Monteiro Lobato e Paraibuna. Então, a gente acaba... Aí tem o que não é contabilizado, mas já faz parte do nosso sistema. O que é importante, no caso do corona, é que não procurem as unidades de saúde se não for por necessidade clara, né? A gente sabe da síndrome da segunda-feira. Toda segunda-feira as unidades são lotadas e a grande maioria, uma boa parte, não a grande maioria, mas uma boa parte é simplesmente para documentar para a empresa o porquê que faltou naquele dia. Essas unidades vão ser os principais focos de transmissão de doença. Então, quem não estiver realmente necessitando passar pela assistência médica, não procure as unidades de saúde. Se for uma febrinha, toma um antitérmico, toma um banho mais fresquinho. Se for só a coriza, espera um pouco ficar em casa, porque vai ter um grande número de pessoas com vírus nas nossas unidades de saúde. A gente tenta segregar, mas vai ser um foco de infecção. Então, é uma dica. Fica a dica. É um lugar que aglutina mais pessoas que têm o risco de ter a doença, porque estão lá com algum sintoma, né? Então a gente orienta mesmo. Existe uma tendência, principalmente das mães e pais, terceirizar os cuidados para o médico. Não precisa todo cuidado com criança ser com o médico, né? Entendi. Cuidar em casa, dar bastante água, dar um antitérmico e observar, né? Tem que ter paciência nessa hora. Porque às vezes no intuito de correr para ver se não tinha, acaba bem lembrado, pegando. não adianta apavorar, né? No caso de febre, doutora, qual, 2 dias, 3 dias, 1 dia, qual é o prazo que os pais devem ficar atentos? Comum, 2, 3 dias. 2, 3 dias, se a febre tomou remédio, a ficar muito alta, seguida, aí sim procura o médico. Isso. Então tá bom. Me resta agradecer a doutora Rosana Gravena, a doutora Danilo Stanzani pela presença aqui hoje. Um assunto muito importante, a gente tentar aliviar um pouco todo esse temor que está tendo com relação ao coronavírus. Muito obrigado a vocês e sucesso. Estamos sempre às ordens aqui, tá bom? Muito obrigada. A gente está à disposição, né? Vamos soltar boletins oficiais todos os dias a partir das 3 da tarde, 15 horas, e a gente pode informá-los, inclusive, desse boletim. Obrigado pela oportunidade. Sempre que necessário, a gente volta aqui para conversar com a população, esclarecer, tirar dúvidas e diminuir aí a expectativa das pessoas.